Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. O embaixador Feixas da Costa já teve a oportunidade de falar da NATO e eu vou pedir-lhe para que nos mantenhamos no âmbito da NATO para lhe perguntar como é que lhe parece que o cada vez mais mau entendimento entre a Suécia e a Turquia irá resultar. Aparentemente a Finlândia já se convenceu que vai entrar sozinha, ou pelo menos não em parceria com a Suécia na NATO. As questões entre a Turquia e a Suécia estão a extremar-se. Acha que a Suécia na NATO é uma quimera que não vai acontecer, embaixador? Se eu pudesse fazer uma aposta, eu diria que a prazo a Suécia será membro da NATO. Mas estes últimos episódios, que é devido a um incidente que se passou na Suécia e de uma agressão anti-islâmica que ali teve lugar, faz parte, Já digamos, não é a primeira, aliás. já não é a primeira, mas faz parte deste ambiente de chantagem que a organização vive face à Turquia. A Turquia é um, é um membro da NATO, digamos, um pouco atípico, é um membro da NATO que tem um conflito quase militar com outro país NATO, como é o caso da Grécia. É um membro da NATO, nós estávamos a falar há bocadinho dos Leopard, estávamos a falar da utilização dos Leopard em contextos, os Leopards quando este tipo de material é vendido a um país, só se pode ser utilizado, não pode ser cedido a terceiros países e não pode ser utilizado para fora de determinados contextos. A Turquia já fez isto relativamente aos Leopard, o que significa de facto que é um país cujo grau de confiança na sua relação com os seus aliados e parceiros não é muito elevado. A Apesar de Turquia exigir, peço desculpa por interromper, apesar de exigir, nomeadamente aos Estados Unidos, cada vez maiores quantidades de tecnologias de ponta em termos militares. e em particular de caças. Exato. A Turquia quer Caças caças e americanos helicópteros. e ainda a semana passada o ministro dos Estrangeiros turco, no encontro com o seu homólogo americano, sublinhou este pedido. Isto faz parte tudo de uma. Não sei se o António já comprou alguma vez tapetes na Turquia, mas Não. comprar tapetes na Turquia é um pouco isto. E, portanto, trata-se de um conjunto de uma negociação muito, eu diria, oriental. Agora trava aqui, agora dá ali, se der isto, dá aquilo, etc. Bom, e portanto estamos aqui num processo deste género. A Turquia percebe que tem como refém a NATO nesta altura, numa altura em que quer a Finlândia, quer a Suécia tinham decidido dar o salto para largar a sua condição de neutralismo e passar a membros plenos da NATO. A Suécia e a Finlândia, vale a pena dizê-lo, têm hoje um envolvimento, digamos, de cultura de segurança e defesa com os países NATO muito íntimo e muito forte. E, portanto, não é um salto extraordinário. Claro. Mas, de qualquer forma, era a consagração daquilo que foi o movimento de agregação da NATO em função da agressão russa à Ucrânia. E, portanto, era isso. E a Turquia, que tem nesta questão, como nós sabemos, em função do seu posicionamento no Mar Negro, em função do seu relacionamento muito específico com a Rússia, tem aqui uma posição de alguma ambiguidade, joga em todos estes tabuleiros, sendo dirigida por um governo, digamos, com propensão forte para a autocracia, sendo dirigida por um líder que vai a eleições para o ano e que vive uma situação política interna também complicada, e por outro lado utilizou aqui, no caso sueco e finlandês, um elemento que é os refugiados. Os refugiados e asilados de natureza política, que a Turquia considera militantes de grupos terroristas, o PKK, e que também são considerados grupos terroristas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Mas, de qualquer maneira, a Turquia vai muito longe na extensão do conceito de terroristas e vai até, digamos, militantes cuja ação é vista por alguns países europeus como não configurando uma atitude terrorista. Tudo isto também se prende depois com esta tensão que os grupos curdos, que é no fundo a diabolização básica que a Turquia faz, tem pela Europa, que são estes grupos curdos que estão em causa, que por sua vez também foram objeto em França de um ataque recente que foi explorado pela própria diáspora turca, curda, peço desculpa, e atribuindo as responsabilidades à Turquia, que aparentemente as não tinha. E, portanto, há aqui um jogo que se faz na diáspora e há um atrasar deste processo. A Turquia também sabe que, ao jogar com tudo isto, vai
prolongar o processo e vai ficar com umas cartas na mão que pode depois utilizar para a compra dos aviões americanos e para outras facilidades que eventualmente queira, até de natureza financeira. A Turquia tem, por isso é que eu volto a falar dos tapetes, tem sempre uma questão dos preços. Lembro-se como é que foi a maneira como a Turquia tomou conta, e eu uso isto entre aspas, dos refugiados que vinham para a Europa, a troca de cheques. Cheques esses cuja assinatura é essencialmente alemã. A Alemanha é essa onde vive a maior comunidade turca na Europa. E, portanto, Exatamente. estamos aqui num mundo fluido, num mundo que tem a ver com situações de conjuntura, que é o caso da guerra na Ucrânia, e tem a ver com esta ambição que a Turquia, para a qual a Turquia despontou no Médio Oriente. Já anunciou que vai fazer uma ação no norte da Síria e que está inclusivamente a aproveitar aquilo que é uma certa fragilização da Rússia no quadro sírio para poder avançar. Tem hoje uma relação estranha com Israel nesta matéria, tem uma relação equívoca com o outro mundo sunita, com o mundo sunita da outra ala sunita, liderada pela a Arábia Saudita, tem uma relação estranha, mas não totalmente conflitual, com o Irão. Portanto, estamos aqui num processo de reajustamento, mas se nós olharmos para o mapa e virmos onde é que fica a Turquia e virmos a vizinhança da Turquia, percebemos bem que é natural que um país com esta geografia tenha uma ambição geopolítica própria. E a Turquia Claro. está-se a ver ali agora como uma força geopolítica interessante e vai tentar explorá-la até ao fim. Eu volto a dizer, eu acho que como dizem os ingleses, at the end of the day, no fim do dia, a Suécia vai ser membro da União Europeia. Mas, como dizia um antigo político português, eu sei que vou ser primeiro-ministro, mas não sei quando, a Suécia também sabe que vai ser membro da NATO, peço desculpa, membro da NATO mais cedo ou mais tarde, só não sabe é quando. Exatamente, por isso coloco-lhe uma última pergunta, rapidamente, que é o seguinte: parece-lhe, embaixador, que o facto de o poder de veto estar instalado na NATO no que tem a ver com a entrada de novos membros é razoável? É evidentemente uma questão que se vai colocar mais tarde ou mais cedo, quando a Ucrânia bom, a Ucrânia quer entrar, mas quando estiver mais apta a entrar na NATO, parece-lhe uma boa solução no que tem a ver com o dinamismo interno da NATO? António, eu sou um grande defensor do poder de veto nas organizações. Uhum. E lembro só apenas, se nós não tivéssemos poder de veto, a Indonésia tinha tido todas as facilidades no âmbito da União Europeia para gerir a sua relação com vários amigos que tinha amigos com A grande, dentro da União Europeia em Certo. relação a Timor. E fomos nós com o veto quem conseguiu evitar. A unanimidade é fundamental nestas matérias. E em matéria de defesa e segurança, vamos ser claros, no caso da NATO, uma agressão a um país NATO, pelo artigo 5º do Tratado de Washington, é considerada uma agressão a todos. E, portanto, todos são obrigados, digamos, a tomar defesas, não quer dizer necessariamente de natureza militar, mas a estar do lado de quem é agredido. Não se consegue fazer a cooptação de algum país para dentro de uma aliança que tem esta previsão tão drástica, se não houver da parte de um país uma manifestação positiva de vontade. Se você ficar em minoria numa organização de segurança e defesa, em que lhe fazem entrar um país para o qual você passa a ter responsabilidades em matéria de segurança, no caso, sem que você tenha dado a sua opinião, ou sem que a sua opinião tenha sido tomada em conta, eu acho isto perigosíssimo. E, portanto, Claro. eu não sou nada favorável à eliminação do veto em muitas questões. É que há uma coisa que na União Europeia eu aprendi nos anos que lá andei muitos, uma coisa é a eficácia funcional. Outra coisa é a legitimidade das decisões. E a legitimidade das decisões só pode ser dada muitas vezes eu cedo em detrimento da eficácia, mas desde que todos estejam a bordo. E todos estão a bordo dando a sua opinião unânime. Diz-se, mas há países que são relutantes em relação a isso. Bom, essa é uma questão que devia ter sido vista a montante da entrada deles. Os países que são relutantes em relação a isto, e vale a pena dizê-lo também, se forem democracias, são países cujas vontades estão a ser ali colocadas à mesa das organizações por vontade das opiniões públicas dos próprios países. E nós temos que respeitar, se somos países democráticos, temos que respeitar a vontade dos vários países, independentemente dela não estar em consonância com a generalidade.
E já agora volto à questão dos Leopard e da Alemanha. A NATO não está a ceder material de guerra à Ucrânia. Quem está a ceder material de guerra à Ucrânia são os países NATO. E o medo que a Alemanha tem de ceder material que é essencialmente alemão e que pode mudar o curso da guerra, é o medo que a Alemanha tem que uma decisão de natureza nacional, porque é dela, acabe por ter uma implicação global para a organização, que é a NATO. E acabe por levar a NATO para a guerra com a Rússia. E às vezes as pessoas não pensam, já dissemos isto aqui da última vez, no dia em que isso acontecer, estamos a falar de uma guerra mundial. Eu sei que nós estamos sentados aqui, do outro lado do Atlântico, do outro lado da Europa, encostados ao Atlântico, no sofá, mas temos que perceber quando a guerra aí vier, e se a guerra aí vier, e se o bluff não for bluff, e o mundo ocidental tem que perceber que o bluff às vezes pode não ser bluff, nós temos uma situação de natureza existencial. E não são os mortos da Ucrânia, são 1000 vezes mais mortos do que na Ucrânia. Claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até já.